Uma boa tarde a todos. Como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Graças a Deus, mais um vídeo. Hoje, como sempre, vou pedir para vocês perdão pelo barulho ao fundo, porque eu moro em apartamento e os vizinhos aqui não respeitam, sabe? Então a barulheira é grande, o trabalho do inimigo é grande. Mas eu creio que é benção, porque o que eu tenho para trazer hoje verdadeiramente é muito profundo. É algo diferenciado, é algo que vai quebrar muito do que demônios têm falado por aí. Porque o que se tem apregoado, na verdade, tem um único propósito: angariar almas para o inferno. Porque cada alma que Satanás ganha, ou que satanistas ganham para Satanás, verdadeiramente ele ganha algo de Satanás. Então eles querem verdadeiramente atrair o maior número de almas possíveis para o inferno. Tá? Então eu já coloquei na tela aqui para a gente já dar início nesse vídeo, para começar a esclarecer e destruir toda ação satânica e diabólica nesta terra, que já se manifesta de várias formas, tá? Muitas pessoas, e me perdoem pela palavra, mas eles têm defecado na mente das pessoas, tá? Defecado pela boca, de forma a trazer muito engano e muito erro à palavra de Deus. Então, o propósito é esse: é desfazer, né, as artimanhas do inferno e toda a sua ação sobre as pessoas. O tema hoje, como eu já havia dito antes, né, já havia prometido, o sacerdócio nu. Eu vou explicar sobre a nudez de Adão e Eva e outras cositas más, tá? Eu falarei também sobre outras coisas, né? A nudez de Adão e Eva, como eu já havia dito. Quero começar aqui com vocês falando sobre esse tema aqui, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego, chamado grego koiné, né? O grego popular, o grego comum, o grego pobre, porque era a língua falada, né, nas transações comerciais do Império Romano, e o povo judeu, o povo hebraico, os israelitas estavam sob domínio de Roma, tá? Estavam escravizados por Roma. Então eles tinham que dar uma forma de levar a palavra, certo? Mas no tempo da pregação eles não falavam em grego, verdadeiramente não. Só que a Bíblia, nas suas traduções originais, elas foram ocultadas por Roma, tá? Ocultadas pelo Vaticano. E muitas coisas nos foi tirado. Então, aqueles que a Bíblia, na verdade, ela é uma tradução falada, né? As pessoas passavam a tradução falada de uma pessoa para outra, e assim eles foram escrevendo, porque a Bíblia não veio da data do tempo de Cristo, né? Ele foi escrito muito tempo depois. Então, ela foi escrita no seu original em grego. Você não vai achar uma outra tradução do Novo Testamento, só em grego, tá? Só que acreditar-se que a Bíblia ela foi corrompida, né? Ela está paganizada, acreditar que todo o Velho Testamento você pode jogar ele no lixo, ele não tem valor nenhum para você, porque nenhuma promessa do Novo Testamento que está em grego ele terá valor para você, tá? Já que a sua tradução ela está errada, ela é paganizada, então para você não tem valor algum. Então eu aconselho você que acredita assim, seguir uma outra fé que dê base para aquilo que você acredita, porque eu nunca vi nenhuma outra pessoa questionar qualquer outra sua fé, os seus deuses pagãos, como o crente questiona o seu próprio Deus. Será que Deus é tão fraco assim, tão frágil, que ele não conseguiu controlar aquilo que aconteceria? Se Deus queria que você falasse hebraico, ele teria confundido ele mesmo as línguas. Ele teria te dado português como a sua língua falada, o francês para o francês, o alemão para o alemão, né? O inglês para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Ele teria confundido as línguas? É tão pífia, é tão falha essas argumentações, essas afirmações, e as pessoas acreditam em todo bostejamento que inúteis, ignômios, ignorantes andam surtados, andam apregoando no YouTube. Hoje o YouTube virou um antro de heresias, tá? Das mais diversas possíveis. As pessoas não respeitam nada, não temem mais nada. Por quê? Porque não existe lei. Se você chutar um deus pagão ou qualquer coisa, se fizer qualquer coisa contra uma fé pagã, você será processado. Mas hoje ficou bonito você destruir a fé cristã, tá? E falar mal dela e perverter o verdadeiro caminho, tá? Vamos seguir aqui. Da forma que o povo se comunicava, né? O latim era usado só pelos funcionários reais e na emissão de documentos oficiais, tá? Os judeus estavam escravizados, como eu havia dito, por Roma nesta época, e o grego fazia parte da língua comum, tá? Eles falavam entre si, entre o hebraico e o aramaico, só que infelizmente na forma de falar, na transmissão da palavra via oral, formalizou-se o Novo Testamento em grego,
porque foi a forma que se deu para fazer para que a palavra pudesse chegar até nós, tá bom? Jesus falava em hebraico e aramaico também. Existiam resquícios de aramaicos, né, na escritura, existem resquícios de aramaicos na escritura, você vai achar poucos textos, mas muito pouco mesmo, mas tem, né? Mas muito pouco. O J é simplesmente uma transliteração. Óbvio que eu não vou falar a idiotice para vocês de falar que você traduz o nome. Não se traduz o nome, mas você translitera o nome, tá? A tradução é para a palavra, a transliteração é para os nomes. Isso não acontece só com o nome de Jesus. Acontece com todo o nome bíblico, você vai ver uma transliteração. Você não vai falar no original. E se você tem alguma coisa, você tem um propósito com Deus, você tem uma afeição, uma afinidade com Ele, você tem uma proximidade maior com Deus, eu duvido você brasileiro conseguir, tá? E quem não acredite, mas quem vive a fé verdadeiramente sabe que existe, expulsar um demônio em qualquer outro nome que não seja o nome de Jesus. Eu duvido. Tá? Ou promover a cura em qualquer outro nome que não seja o nome de Jesus. Tenta pra ver. Mas eu quero ver o testemunho real, tá? Não de falsos profetas, que uns vão falar, pegou a mentira, porque quem vive na fé cristã verdadeira, sabe que é impossível fazer isso. Tá? Assim como toda a Bíblia é traduzida e transliterada, o nome também. E isso não ocorre somente com o nome de Jesus. Se atentarmos para a palavra do Senhor, sabemos disso. Ele sabia que surgiriam seitas no futuro para profanar a palavra. Uma delas é a seita do verdadeiro nome. Tá? Jesus determinou, seguindo aqui o texto em português e em grego, tá? Do Novo Testamento. E o que significa aqui? Porque está escrito, essa é a tradução na nossa palavra, na nossa língua, tá? Porque está escrito, pela minha vida ele jurou por si mesmo, tá? Diz o Senhor Jesus, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, 11. O que significa essa toda língua aqui? Vamos para a tradução. Língua, glossa, tá? Do grego. Língua como membro do corpo, órgão da fala, língua, idioma ou dialeto usado para grupos particulares de pessoas diferentes usados em outras nações, ou seja, cada idioma, cada um confessará no seu próprio idioma. Tá? Então essa paranoia de que tem que se falar em hebraico, isso é satanismo. Não existe esta ordem na Bíblia. Se Jesus se preocupasse com isso, ele mesmo diria, olha, não fale meu nome porque irão profanar meu nome. Até porque Jesus não é o nome nem Jesus nem Yeshua é o nome do nosso Senhor. Diz na Bíblia, eu não vou trazer aqui porque eu quero que vocês vão pesquisar, vão na Bíblia, que conheceremos o seu novo nome e o nome do Pai, porque também nós não sabemos o nome de Deus. Tá? Ele revelará o seu nome lá na glória e nós conheceremos o nome de Jesus. Então aqui são apenas títulos, tá? Para que a gente possa identificar o nosso Senhor, o nosso Deus. Até assim também como Teos também serve para várias divindades. Por quê? Porque anjos são deuses, com D minúsculo, e Satanás é um deus. Ele será o deus do inferno. Tá? Ele terá o seu reinado no inferno, ele terá seus súditos. Um deus com D minúsculo também, mas ele terá seu reinado. Então, como falei, é um título, mas nós conseguimos identificá-lo na Bíblia. Nós conseguimos fazer a separação, a diferença. Quem diz que não consegue é porque realmente não está lendo Bíblia, está lendo gibi ou qualquer outra coisa. Tá? Quem confundiu a língua foi Jesus. Logo, todos os idiomas são um desejo dele e do Pai. Assim sendo, todos, sem exceção, confessarão seu nome em seu próprio idioma. Tá? Isso foi dito por Jesus. E espero ajudar vocês nessa situação. Coloquei tudo aqui da forma que eu tinha colocado no vídeo anterior, para poder explicar isso aqui, tá? Aqui o texto em grego, e eu vou colocar aqui em português, tá? O mesmo texto em português. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa que estava assentados, né? E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ou seja, o Espírito Santo pousou sobre cada um e deu a cada um falar no idioma do outro. Por exemplo, eu falar português e o meu companheiro aqui, né, o meu próximo aqui, falar em grego, ele falaria em português e eu falaria em grego. Ele me entenderia, eu entenderia ele. Tá? Confirmando que Deus abençoou cada idioma. Isso é a confirmação do próprio Senhor Jesus. Tá? Quem duvida disso é porque, como falei, não está lendo Bíblia, está lendo outra coisa. Né? Aqui, ó, novamente, a mesma palavra, tá? Glossa, de Atos dos Apóstolos aqui, ó. Tá? Esse é o versículo. Tá? Esse é o versículo. E aqui está a sua tradução. Tá? É o mesmo significado, língua e idioma falado por diferentes nações. Então não há dúvida sobre isso.
O próprio Espírito Santo, ao ser derramado sobre os profetas, concedeu a cada um falar no idioma do outro. Isto é, confirmação de que cada idioma é uma bênção do Pai. E o verdadeiro nome é uma seita, não um mandamento. Não existe isso na Bíblia. Deus te abençoou, né, com o seu idioma. Dê graças a Deus por ter um idioma para falar. Tá? Porque foi Ele que concedeu a fala. Esse dom maravilhoso. A alma dos mortos tremem. Tá. Agora nós vamos iniciar sobre o sacerdócio nu. Tá? Eu vou explicar para vocês que esse satanismo maçônico, diabólico, não é Bíblia. Tá? Essa sexualização da palavra não é Bíblia. Isso é satanismo maçônico. Eu vou explicar para vocês. Não é possível falar de nudez de Adão e Eva sem explicar o que significa essa nudez, tá? E o que ela representa para a humanidade. O texto está na tela e vocês acompanham comigo se quiserem, se desejarem, tá? Eu desejo que vocês acompanhem comigo. A alma dos mortos tremem debaixo das águas, tá? Com seus habitantes. O inferno está nu perante ele e não há cobertura para o abismo. Isso está em Jó 26, do 5 ao 6. A alma dos mortos somos nós, tremem, tá? Os seus habitantes tremem debaixo da água. Eu vou explicar o que significa agora. E o inferno está nu perante ele e não há cobertura para o abismo. O inferno aqui em hebraico, Sheol, seu significado é mundo inferior dos mortos, sepultura também, inferno, são todos significados, tá? Designação do Atos dos Apóstolos para a morada dos mortos, lugar do qual não há retorno, não se pode sair. Tá? Lugar para onde os ímpios serão enviados para o castigo, referindo-se à degradação extrema do pecado no pecado. Observem para onde estão te levando. Tá? Parem de crer homens, parem de crer satanases, demônios, tá? Porque são tudo filhos de Satanás. O segundo significado, esse foi o primeiro aqui, vou colocar o 2 agora, que eu não cobri na mesma tela, tá? Na mesma página. Nu, em hebraico, Arum, tá? Que também vem de Arumim, tá? Que significa simplesmente estar nu ou descoberto. E eu pergunto para vocês estão começando a compreender o que isso significa? Vamos para a próxima página, vocês vão começar a entender o porquê a alma está nu debaixo da água. Tá? Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas, e no meio das águas subsiste, segundo a Pedro 3,5. Esta é a concepção bíblica que existia nas Bíblias antigas, um desenho do verdadeiro formato da Terra, tá? O que você vê aqui é um domo, melhor dizendo. Em volta é um mar primordial. Isso aqui não é espaço, tá? Não é o universo, como eles apregam para vocês. Isso aqui é um mar primordial. Aqui está a Terra, como a gente conhece. E aqui está o domo sobre ela, tá? Os alicerces, que fala na Bíblia, tá? E aqui o Sheol, o inferno. As estrelas que estão no domo, tá? As águas em volta do firmamento do domo, o trópico, aí que vai explicar, né, mais profundo o que significa cada coisa aí. Vamos seguir em frente. Deixe-me ver se é o texto, porque sempre há uma explicação, né? Vamos lá. É isso mesmo. Essa imagem se aproxima da real concepção bíblica da Terra. A Terra está submersa no mar primordial. Ela não é uma bola giratória no espaço no espaço infinito. Os textos bíblicos não estão subordinados à falsa ciência. A Bíblia não necessita de validação humana, porque quem fez a Terra é quem a valida, o próprio Deus, tá? 2 Timóteo diz assim: guardar o depósito que te foi guardar o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, às oposições da falsa ciência, da falsamente chamada ciência, falsa ciência, o qual professando-as, alguns se desviam da fé. Eles são só os profetas de hoje em dia, só os pastores que confirmam, né, a fé que eles têm num globo molhado e giratório. Tá? A Bíblia fala contra isso, né? Desvia-se da fé. E a graça seja contigo. 1 Timóteo 6, do 6, 20 ao 21. Tá? Seguindo aqui que tem mais textos para falar sobre isso. Nós vamos falar, destrinchar a Bíblia hoje. Um pouco mais, né?
porque ela tem muito a ser dito e ela mesma se confirma. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Não é nuvens, firmamento entre águas no meio do mar, primordial. Gênesis 1:6. Firmamento em hebraico, tá? Raquia, é o que está aqui. Vocês podem acompanhar comigo. Superfície estendida, sólida. Superfície estendida e sólida. Expansão, firmamento, expansão, plano com uma base e suporte. Firmamento, referindo-se à redoma dos céus, que sustenta as águas de cima, as águas do mar primordial. Considerando pelos hebreus como sendo a sólida e que dava sustentação às águas de cima. Não considerando, é o que é. Tá? Assim o Senhor fez. Assim ele desejou. O firmamento é uma expansão, um suporte, é uma redoma sólida que do céu sustenta as águas de cima. Tá? Essa é a verdadeira concepção bíblica real da palavra. Firmamento. Os céus declaram a glória de Deus. Por quê? O firmamento declara a glória de Deus. Se é um firmamento, é um criador. Por isso que te escondem isso. Porque se a gente vive no espaço infinito, numa bola giratória, e a gente é uma poeira cósmica, não existe Deus. A gente veio do acaso, tá? Mas existindo um domo, existindo uma superfície plana, Deus existe. É o Criador, né? Uma obra inteligente. Tá? Então, isso testifica o Senhor, nosso Pai. Tá? Olha aqui o texto. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia obras de suas mãos. Salmos 19:1. A terra se modela como barro debaixo do selo. E tudo se apresenta como vestidos. Jó 38:14. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, como eu já havia falado em vídeos anteriores, havia algo semelhante a um trono, ou seja, o trono do Pai, a terra seu escabelo, ou seja, o repouso do seu pé. Vocês entenderam aqui? Então o trono do Pai está por cima do firmamento. E havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, ou seja, dizem que Deus não tem aparência. Olha a mentira. Nós somos feitos à imagem dele. Ele se deu uma aparência. Tá? Não deu uma aparência de homem para si, mas ele nos deu a sua aparência. Da parte de cima, sobre ele. Ezequiel 1:26. Deixe-me verificar se esse texto ou se tem alguma explicação. Esse é o texto e depois dele vem a explicação, tá bom? Vamos lá. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? Ou em um bom apócrifo para vocês lerem também, tá? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué 10:13. Vamos uma explicação aqui. O sol se deteve, não a terra. Deus não chamou esse lugar de terra, mas de abismo. Foi chamada de terra somente a porção seca. Logo, a terra prometida não é este lugar. Somos nós, os habitantes debaixo das águas, os mortos com as almas trêmulas, cujo inferno está nu perante nós, e perante toda a terra, toda a humanidade. E a humanidade também está nua perante ele. Né? E sem Jesus não há cobertura e proteção contra ele. A crucificação revela algo imprescindível para nós, tá? Para revelar sobre o fato da nudez e o pecado. A árvore da vida que está no Éden representa Jesus. Sua palavra é o fruto da vida e ele é a essência do Deus vivo. Nossas almas passam por uma purificação para o resgate e por um processo de restauração de identidade. É preciso rejeitar tudo quanto Satanás nos ensinou para receber tudo quanto Jesus tem nos ensinado, pela obediência, fé e por um amor não fingido. Não canso de falar isso, tá? Amor fingido Deus não aceita. E o sol, esse já foi lido, vamos pro próximo slide. Eu sou a videira, árvore, tá? Árvore da vida, eu sou a videira. Vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele dá muitos frutos. Vocês estão entendendo o que significa fruto, árvore e fruto? Porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Vamos lá. Deixa eu verificar se é isso mesmo. Jesus se compara a uma árvore, tá? Que produz frutos de vida. E os brotos que nele estão deverão produzir os mesmos frutos. Somos nós. Não havia proibição que impedisse Adão e Eva de comessem, né, do fruto da árvore da vida. Eles não fizeram porque não era momento, visto que Jesus é o testador de uma nova aliança.
E ele ainda não havia sido crucificado. Agora vocês entendem o que está na tela. Vamos lá. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, sem Jesus morrer não poderia ser comido do fruto da vida. Tá? Porque o testador ainda não havia morrido. É necessário que para que o testamento seja válido, que o testador intervenha a morte do testador. Porque se um testamento só tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador está vivo? Hebreus 9, 16, 17. Vocês entenderam porque eles não comiam do fruto da árvore da vida? O testador ainda estava vivo, tá? Ainda não havia sido crucificado. As dívidas de nossos pecados foram pagas por um inocente, e a nossa nudez recaiu sobre ele. Agora vocês vão começar a entender o que significava a nudez de Adão e Eva, tá? Só para desbancar satanistas. Logo a seguir, os soldados do governo levaram Jesus para o pretório, né? Ali é onde havia o julgamento, né? O pretório é o local onde os soldados romanos ficavam, e ali eles faziam o julgamento, tá? E reuniram em torno dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com a capa escarlate, a capa de pecado, tá? Aqui, ó, a nudez aqui, ó, despindo em grego, tá? Equidu, né? Vamos lá. Tirar as vestes de alguém, colocou ele nu. Vocês entenderam o que significa a nudez? Mas eu vou explicar ainda mais, tá? Despir-se do corpo, a roupa da alma. Aqui vai muito mais profundo que isso. A nudez representava o despir do nosso corpo espiritual, tá? O despojar a alma, tirar a alma do sua cobertura espiritual. Por isso que eu disse que nós somos encerrados nesse corpo de carne. Porque aqui, ó, o despir é despir do corpo, a roupa da alma. Vocês estão entendendo aqui? O quão profundo isso aqui? E tem gente que diz que o grego é uma língua profana feita para profanar o nome do Senhor. Volto a dizer, se o grego não serve para você, vá ler outro livro ou leia só o Velho Testamento. Tá? O Deus Pai, ele é poderoso. Deixe para fazer o que só coloquem o que ele deseje na sua palavra. Não é vontade do homem, é a vontade do Pai. Tá? Despiram Jesus de suas vestes sacerdotais para humilhá-lo e envergonhá-lo, e sobre ele lançaram uma capa de imundícia para o escarnecer. Vamos seguir aqui, minha gente. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o para Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito tempo que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Esperava que lhe faria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-os com grave veemência. Os acusadores do povo de Deus. Né? Vamos seguir aqui que ainda tem mais texto. E Herodes com seus soldados desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o com a roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. Lucas, está em Lucas 23, 7 a 11. Escarnecendo, zombar, enganar, iludir. Tá? Tentavam iludir e enganar a Jesus, para fazê-lo falar algo que depusesse contra ele. Resplandecente em grego, né? Lampros, que é algo brilhante, resplandecente, esplêndido, magnífico. Luxúria, não é bem isso aqui, tá? O significado verdadeiramente é esse aqui, ó. Luxúria ou elegância na roupa ou estilo. Luxúria, tá? Porque é uma roupa de imundícia, isso representava o poder de Roma, tá? Sobre o povo escolhido de Deus. Vamos mais à frente aqui. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre ele, sobre si. Entendam aqui. E nos reputamos por aflito, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías
53, 5 ao 6. A gente está começando agora a interpretar verdadeiramente o que significa nudez. Tá? Não é essa baboseira, esse satanismo que está sendo pregoado por aí. Vocês vão entender ainda mais. Esta capa representava o reinado de morte, né? O engano e a cobiça, o homicídio e a lascívia. Essas vestes eram abominações a qual Satanás lançou sobre toda a criação. Tá? A cobertura de Satanás. Vamos pro próximo texto para que vocês compreendam. Porém tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, com os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Isaías 14, 19. Começaram a entender aqui? O renovo abominável, as vestes satânicas, tá? Isso foi lançado sobre Jesus, né? Nosso Senhor estava sangrando, porque ele havia acabado de sair de uma sessão de tortura, espancado e moído por nossos pecados. O seu sangue tocava aquelas vestes imundas, né? Isso representava a nossa purificação, pois tocava o símbolo de poder e de pecado de um reino de corrupção. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e o seu sangue tem poder sobre tronos, potestades, para nos resgatar. Seguindo em frente, próximo texto. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, zombaram dele, né? Dizendo, salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. O Senhor foi muito espancado. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, ou seja, despiram-no novamente e vestiram-lhe as suas próprias vestes e levaram para o crucificar. Mateus 27, 29 ao 31. Tá, deixa-me ver aqui. Vestiram-lhe suas vestes, essas eram as vestes sacerdotais, tá? Ali representou a destituição do reino de Satanás e a restituição do reino espiritual. E lançaram sorte sobre as suas vestes para se cumprir as escrituras, né? As vestes sacerdotais tinham um profundo ministério. Satanás tentaria lançar sorte sobre as suas vestes, tentará lançar sorte sobre as suas vestes, tá? Estou falando com vocês, a veste de vocês, para manchá-las ou tirá-las. Herodes não era rei legítimo, né, de Israel. O pecado do povo o colocou sob submissão de um reino pagão. Após a crucificação, lançaram sorte sobre as suas vestes e crucificaram, despindo-o novamente. Crucificaram ele seminu, para que se cumprisse a remissão perfeita, porque ele recebeu do Pai uma veste alva, como a neve. E isso significa que mesmo exposto e derrotado, Satanás não desistirá, nem seus servos, nem seus filhos, de tentar contra o seu sacerdócio, nosso sacerdócio. Mas as vestes sacerdotais eternas do cristão não é terrena, ela é celestial e já está preparada para todo aquele que vencer, tá? Segue o texto para que a gente acompanhe essa confirmação. Repartiram entre si as suas vestes, né? Lançaram só sobre ela. Minhas roupas, está em Salmos 22, 18, cumprindo a profecia, tá? Tendo, pois, os soldados crucificaram Jesus, tomaram suas vestes e vieram 4 partes dela. Deixa eu ver se tem uma explicação sobre isso aqui. Esse texto mesmo. Deixa eu seguir em frente aqui, para que não atropele a explicação. Tá, ainda segue os textos, tá? Tendo, pois, os soldados crucificando a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, né? E também a túnica sacerdotal, porém tecido de alto a baixo, sem costura, né? Acabaram não rasgando ela. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse as escrituras, né, que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas vestiduras lançaram sortes. Os soldados, pois, assim fizeram essas coisas. João 19, 23, 24. Esta profecia aqui, ó, de Salmos 22, 18, tá? Seguindo aqui. E não há criatura alguma encoberta. Perdão. Deixa-me ver se é isso aqui mesmo. Uns aos outros, nós temos parte, soldados. Não, tá. Vamos seguir aqui. Pessoal, acho que acabei esquecendo de colocar alguns textos para vocês, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Não puderam rasgar as vestes sacerdotais do Senhor, porque eram santas,
purificadas, né, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas vocês podem acompanhar, quando eu ler o texto, vocês podem acompanhar na Bíblia se vocês desejarem, tá? O próximo texto será em Jó 1:21. A nudez significa que estamos passando, Deus tá. A nudez significa que estamos passando por julgamento. A nudez significa que estamos passando por julgamento. Assim como fizeram a Jesus, fomos despidos da glória de Deus e vestidos com um manto de imundícia. Porque é certo que nu nascemos e nu voltaremos. Esse é o texto que eu quero ler para vocês. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o seu nome. Está em Jó 1:21. Tá? Deixa eu ver se é o texto que está na tela agora. Não, ainda não é. Eu realmente esqueci de colocar alguns textos para vocês, mas eu vou ler aqui, acompanhem, tá? Assim perecerá a fuga. Assim perecerá a fuga, né? Ao ágil. Nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. Não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tampouco se livrará o que vai montado ao cavalo. E o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele grande dia, diz o Senhor. Esse texto está em Amós 2:14-16. Tá? Amós 2:14-16. O mais corajoso entre eles fugirá nu naquele grande dia. Vocês estão entendendo o que significa nudez? Agora sim, o texto está na tela, vocês acompanhem comigo. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Hebreus 4:13. Este é o significado da nudez de Adão e Eva, o sacerdócio nu. O propósito do fruto do conhecimento era revelar o real estado da humanidade. A nudez de Adão e Eva nos mostrou que todos nós estamos sob julgamento. E isto está evidenciado também no nome de ambos: Adão, homem, humanidade; Eva, vida vivente. Mesmo em posse da terra, eles não poderiam mantê-la, porque a terra é local de resgate. Por isso, os justos herdarão a terra prometida, com Jesus, a nova Jerusalém celestial, e dele receberão as vestes sacerdotais definitivas. Sigam comigo o texto que está na tela. E não há criatura... não, esse não. Esse já acabamos de ler. O próximo. O que vencer será vestido, porque estamos nu, de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Será vestido, tá? Peribalo. Colocar algo em alguém, vestir alguém com algo. Não é com a roupa, tá? Este algo aqui é o seu corpo santo, é o seu corpo espiritual. Vocês estão entendendo aqui? Vestir alguém com alguma coisa. Esse é o significado. Mas ainda não acabou. A gente ainda vai se aprofundar um pouco mais aqui. Deixa eu me adiantar aqui para vocês o vídeo, tá? Seguindo aqui. Opa, tomara que não tenha dado erro. Pronto, branca. Branca, hebraico, né? Leucos, significa claro, brilhante, luminoso, das vestes de anjos, vestimentas de anjos, daqueles exaltados ao resplendor do estado celestial. Você está entendendo que não é roupa? De vestes brancas como sinal de inocência e pureza da alma. Olha a nudez que significa e olha o que significa vestir. Agora a gente vai entrar numa situação ainda mais profunda, tá? Vamos quebrar esse satanismo maldito. O G de Gadu também significa Graal. O satânico masculino e feminino de Ensof, tá? Lembra do Gadu, o deus da maçonaria, que é um ser híbrido, o cabeça de bode com seios de mulher e a parte inferior de bode com o seu membro ereto? É esse aqui que eles estão pregando para as pessoas. Masculino e feminino no mesmo ser. Tá? Esse masculino e feminino aqui, ó, surgiu daqui. Tá? O doador e o receptor é tido na maçonaria como o Santo Graal.
Deixa eu me pôr na tela aqui, deixa eu verificar se está na tela para vocês, se é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Não, vou deixar na tela para vocês, mas vou explicando, tá bom? Deixa eu me ver aqui. Não, deixa eu passar para o outro, que acho que foi mais fácil. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aquilo ali. Deixa eu me ver aqui, pessoal. Só que... onde que eu quero chegar aqui? Tá. Tarará, tarará, tarará. É isso mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Trocar de tela. É isso aqui. Tá. Essa parte aqui, ó. Acho que tá mostrando pra vocês o mouse. É o homem por cima de uma varoa. Esse seria o Santo Graal. Tá? Doador, receptor. Esse G aqui é de Gadu e de Graal também. Isso é o que a maçonaria pregou. Tá? Então, vocês irem falar que a árvore da conhecimento tinha a ver com iniciação, tem a ver com a iniciação, sim. Essa iniciação aqui. Tá? Santo Graal. O símbolo maçônico representa a fêmea, o feminino sagrado. Tá? Por que isso? A corrupção da palavra. Olha o que a Bíblia diz aqui. Porque na ressurreição, nesse caso, não se dá um casamento. São, porém, como os anjos no céu. E aí? O que acontece aqui? Vamos lá. Vocês vão entender. Encaixe sexo aqui, tá? Porque aqui. Até porque seres fecundos, crescei e multiplicai era mandamento de Deus, certo? Sexo já fazia parte do entendimento. Eles não precisavam ser iniciados naquilo. Porque já tinham esse mandamento do Pai, já tinham esse conhecimento. Assim como Adão, ele primeiro foi criado, certo? Ele nomeou todos os seres que existem sobre a terra. Depois de um tempo, o Senhor viu que não é bom que ele ficasse só. E com o propósito da vida, que era nos resgatar, criou-se uma adjuntora para ele. Uma que lhe fosse igual, uma semelhante a ele. De igual tamanho e peso. Quando eu quero falar tamanho e peso, é que ela tinha o mesmo valor. Não foi criada diferente. Tá? Ela não é submissa a Adão. O que ocorreu depois foi por causa do pecado de Eva. Mas não vou entrar nesse detalhe não, que eu já tenho explicado, mas talvez mais pra frente eu entre nesses detalhes aí, tá? E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos. Já era conhecimento, já era mandamento. E enchei toda a terra, né? E sujeitai-a e dominai sobre os peixes. Ou seja, todo o reino da terra foi entregue ao homem. Quando Adão e Eva comeu do fruto, eles passaram essa posse da terra a Satanás. Foi aí que eles perderam. Tá? Quando diz na palavra no Novo Testamento, eu não vou trazer o texto agora, que a terra foi passada, né? Eu não vou lembrar a palavra agora. Eu devia ter colocado o texto aqui. Não é passa-se o ponto, ela foi arrendada. Tá? Agricultores, tá falando dos dois aqui, ó. Adão e Eva. Eles estavam em posse da terra. Eles passaram essa posse a Satanás. Tá? Isso aqui, ó. Dominar sobre peixes, aves, o céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Está em Gênesis 1, 28. Passando mais à frente aqui. E Eva só comeu do fruto em Gênesis 3. Tá? Aqui, ó, Gênesis 3, 6. O mandamento aqui, ó, foi dado em Gênesis 1, 28. Ela só veio comer do fruto aqui em Gênesis 3. Passou-se muito tempo até ela comer do fruto. Já detinham conhecimento. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, porque já havíamos comido desse fruto, que era a abominação às palavras imundas de Satanás, e já havíamos pecado, tá? Então eles não tinham como não fazer isso, porque eles estavam mostrando que é o que nós fizemos antes. Nós assim, porque como eu disse, há uma diferença aí no tempo de criação, há um propósito de criação, como eu já havia explicado antes, né? O que veio e por quê. Desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, dá entendimento e não sexo, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, 6. Seguindo em frente. E foram abertos os olhos de ambos, porque quando ela comeu, nada lhe acontecera. Se for algo entre ela e Satanás, porque nada aconteceu a ela, só foi aberto o olho de ambos quando ele também comeu. Vocês entendem aqui a primeira alma, né? Eles estão dividindo a mesma alma. Foi necessário que corrompesse as duas partes para que os dois entendessem o que lhe aconteceu, né?
E conhecendo, né, que estavam nus, coseram folhas da figueiras para si e umas cintas. Conheceram que estavam nus. Aqui a palavra, eles vão dizer, satanistas vão dizer que conheceram tem a ver com sexo. Só que aqui, ó, para ver sexo, a palavra tinha que estar aí. Conheceram, e conhecer um dos dois. E conheceu Eva Adão, ou conheceu Eva Satanás, ou Satanás conheceu a Eva. Tá? Ou Eva viu a nudez de Satanás, ou Satanás viu a nudez de Eva, ou Eva viu a nudez de Adão. De outra forma, não significa sexo. Tá? Porque eles conheceram de si mesmos, olharam para si e viram que estavam nus. Conheceram o seu estado que estavam nus. Abriu seus olhos então aqui no grego, tá? No grego não, no hebraico. Abriu seus olhos então de ambos, né? E percebendo que estavam nus, percebendo que eles estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Isso tem a ver com perceber, autopercepção que eles estavam nus. Não tem como encaixar sexo aí. A menos que seja satanista. Aí consegue qualquer coisa. Percebendo do hebraico, Yadá, raiz primitiva, eu vou colocar toda a tradução do hebraico, tá? Conhecer. Não coube nessa folha que eu tive que colocar tudo em outra. Vamos lá. Conhecer, aprender a conhecer, perceber, perceber a ver, descobrir, discernir, discriminar, distinguir, saber por experiência, conhecer, admitir, confessar, compreender, considerar, conhecer, estar familiarizado com, conhecer uma pessoa de forma carnal, mas aqui não é o texto, porque aqui não diz que conheceram a quem quer que seja, tá? Aqui diz que eles perceberam sua própria nudez, certo? Saber com, porque só aparece uma vez aqui. Olha o tanto de texto que contrai. O satanista só percebe isso aqui, tá? Saber como ser habilidoso em ter conhecimento, ser sábio, tornar conhecido, ser tornado conhecido, ser revelado, tornar-se conhecido, ser percebido, ser instruído, fazer perceber, fazer conhecer, ser conhecido, conhecido, pessoa conhecida, conhecimento, tornar conhecido, declarar, ser anunciado, tornar-se conhecido, revelar-se. E perceberam que estavam nus. Entenderam? Vamos lá. Que estavam nus em hebraico, tá? Esse aqui, ó, Irum, que na verdade era tá? Nu ou nudez. Só. Nada mais. E se fosse sexo, sabendo que a árvore da vida representa Jesus, né? E a árvore de conhecimento Satanás, e tendo isso em mente, sabendo que Satanás foi o causador de nossa queda, devemos então considerar que todos nós somos estrupados, sem exceção, até porque éramos todos homens, todos varões. Vocês entenderam o porquê da necessidade de colocar o chamado sagrado feminino para dar base e sustentação ao cabalismo satânico? Que isto não é Bíblia. Deixe-me passar para a próxima tela. Aqui, ó. Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento. São, porém, como anjos. Porque nos anjos no princípio eram varões. Tá? O sagrado feminino vem daqui. Tá? Que tem a ver com isso aqui. O masculino e o feminino. Como eles costumam dizer. Tá? O doador e o receptor. Doador, receptor. Isso aqui eles chamam de santo graal. G de graal, G de gadu. Tá? Agora deixe-me mostrar uma coisa para vocês aqui muito importante. Satanás se apossou de uma cobra. Os satanistas vão dizer que não. Mas aqui os fósseis aqui que foram encontrados. Vocês estão vendo aqui, ó? Serpente com pernas. E aqui, daqui surgiu a maldição sobre a serpente. Porque foram duas maldições aqui. Não foi apenas uma. Aqui, ó. Deixa eu mostrar mais fotos para vocês. Essa aqui está mais nítida, mas vou pegar mais fotos, tá? Serpente com patas. Perderam, são fósseis, tá? De como elas eram antigamente. Serpente com patas. Suas patinhas aqui. Tá? Vamos seguir em frente. Vamos desbancar Satanás. Mas Satanás fez animais falar? A Bíblia fala da jumenta de Balaão. Anjos podem fazer isso. Anjos são deuses com D minúsculo, mas eles podem fazer isso. Tá? Assim como Deus fez a jumenta de Balaão falar, Satanás fez essa serpente falar. E era algo tão comum que ela não se espantou ao ver a serpente falando.
Tá? Então dá-se a entender que sim, os animais falavam antigamente. Vamos mais, são fósseis aqui, para que vocês não digam que eu estou mentindo, tá? Serpente com braços, tá? Vamos lá. Com patas. Essa aqui não, tá? Opa. Sai daí. Olha lá. Serpente com patas. Vamos seguir mais. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui interessante para nós. Tá? Para vocês que eu estou pesquisando na internet, tá? Não estou inventando nada, não. Vocês também podem fazer a pesquisa de vocês, tá? Aqui, ó. Só colocar fóssil de cobras com patas. E vai aparecer isso aqui para vocês. Sabe por quê? Porque a maldição se cumpriu. Elas tinham patas. Se eram úteis ou não, elas possuíam patas. O que dá a entender que na verdade, essas aqui já estavam mais atrofiadas. Que as patas lhe possibilitariam andar verdadeiramente, tá? É como parecia com dragões, né? Então, o que acontece? Satanás ele possuiu uma serpente, sim, e fez com que Eva acabasse comendo do fruto da árvore da proibição. Vocês entendem aqui, gente? Como a Bíblia ela não mente, ela não está enganando a ninguém, mas existem satanistas te enganando. Porque o que eles querem que você entenda da palavra é isto aqui, ó. Que vocês se votem para isto aqui, tá? O suposto sagrado feminino. Se eu jogar aqui Gadu, agora vocês vão entender. Deixa eu colocar aqui, ó. Gadu, tá? Deixa eu ver se me aparece aqui o que eu quero mostrar para vocês. A internet tá um pouco lenta porque eu estou um pouco distante, estou no Wi-Fi, né? Não estou conectado direto, então um pouco distante, está um pouco lento. Gadu bode, esse aqui. É este aqui, ó. Tá? Aqui não parece exatamente a imagem que eu quero, a imagem que nós conhecemos de Gadu, mas não todo não. Tá? É esta imagem aqui, ó. E tem uma imagem, tá? Aqui, ó, cabeça de bode, seios de mulher e seu membro exposto. É um andrógeno. Tá? Existem mais imagens horrendas aqui, não vou colocar até para que o vídeo não venha cair. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é isso, tá? A nudez, ela simplesmente representava o nosso estado de pecado, a nosso estado de condenação, tá? Vocês não entenderam, voltem de novo o vídeo, vocês vão perceber que está explicando ponto a ponto o porquê da nudez. Representava o nosso estado de pecado. Jesus foi colocado nu ao pagar por nossos pecados. Não aceitem mais que demônios te enganem, não. Eu sei que vocês que estão aqui, vocês não percebem, não aceitam isso. Mas existem muitas pessoas aí sendo enganadas por Satanás, querendo introduzir o satanismo maçônico dentro da fé, dentro da sua fé cristã. Tá? Essa é a verdade. Eu vou trazer coisas mais profundas ainda, vocês vão perceber o quão profundo é a Bíblia. Tá? Esse paganismo de verdadeiro nome, esse satanismo trazido para dentro da fé, para poder perverter a palavra. E Deus já sabia o que isso aconteceria. Tá? Por isso que ele fez tudo da forma que fez. Então entendam, tudo tem um propósito nesta terra. Até mesmo o propósito de destruir você e de levar para o inferno. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tá? Haverão mais vídeos ainda. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tá? Que a paz, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos vós. Até a consumação. Tchau, tchau.